Quer ver. São imagens da Macedónia onde o diálogo ecuménico e interreligioso é um exercício do cotidiano. Uma história em torno de um bispo, Kyros Stoyanov, para quem a proximidade a outras confissões cristãs, como a ortodoxa, acontece com regularidade, chegando mesmo à promoção de projetos sociais em parceria. Um documento que vos apresentamos no contexto do Ativário de Oração pela Unidade dos Cristãos, que se assinala por estes dias. Na Catedral de Strumica está a decorrer um dos momentos mais significativos da Semana Santa. O bispo apostólico da Igreja Oriental da Macedónia, Kyros Stoyanov, inicia o gesto litúrgico do lava-pés na sua comunidade. O valor simbólico deste ato, juntamente com a energia e carisma do bispo, são os principais incentivos desta pequena comunidade católica. Para o padre Zoran, a nomeação deste bispo deu início a uma fase mais fértil na Igreja Católica deste Estado dos Balcãs. Em 1994, quando veio para Macedónia como padre, iniciou muitas atividades. Foi em 1994 ou 95 quando chegou pela primeira vez a Macedónia. Nessa altura começou a ser publicada a revista Light. Os padres começaram a reunir-se. Também os padres mais novos. Mesmo na qualidade de bispo auxiliar, dedicava bastante tempo aos candidatos ao sacerdócio, assim como aos padres já ordenados. E ainda hoje vai de carro até as aldeias vizinhas para passear e conversar com as pessoas. Tornou-se bispo aos 40 anos e, mesmo ainda jovem, convence as pessoas com o seu carisma e a sua simplicidade de que seu bispo está muito próximo. É também importante referir que foi o primeiro membro do povo da Macedónia a participar na Assembleia Episcopal da Igreja Católica, que existe há mais de 104 anos. Druga je činjenica da je on prvi biskup Makedonac u zboru biskupa Katoličke crkve nakon 104 godine. O bispo Kyros Stoyanov recebe a mitra de bispo num dos momentos mais difíceis da Igreja Católica nesta área. A República da Macedónia, como um novo Estado independente, começou com o desmembramento da Jugoslávia. Rodeada por vizinhos não muito bem intencionados, como a Grécia, e tendo enfrentado o crescente nacionalismo da Albânia, a Macedónia está a passar por momentos difíceis em termos económicos. Muitos dos 2 milhões de habitantes vivem no limiar da pobreza. Para além das turbulentas atividades políticas a nível de Estado e da difícil situação económica, é colocada muita pressão no contexto do relacionamento com outros credos, em especial com a Igreja Ortodoxa da Macedónia. No entanto, o bispo Kyros Stoyanov acredita que as más interpretações locais não são e nunca deverão ser permitidas na reflexão sobre o relacionamento entre estas duas grandes religiões cristãs. Por vezes existem desentendimentos locais, como o caso de Sekirnik. Talvez a resolução desse problema se tenha arrastado durante demasiado tempo. No entanto, posso dizer que, mesmo nesse caso, tínhamos um fundamento em comum. Resolvemo-lo em cooperação com a Igreja Ortodoxa da Macedónia.
Não estava muito a favor da construção da nossa igreja no local onde a anterior tinha sido incendiada. A dada altura, encontravam-se naquele local uma igreja católica e uma ortodoxa. A nossa igreja foi destruída por uma pessoa que não gostava da igreja católica. De qualquer forma, é naquele local e naquela vila que se situa uma nova igreja católica. E também existe uma ortodoxa. No ano passado, a igreja foi inaugurada. Toda a situação está agora normalizada, como se o conflito nunca tivesse acontecido. Foi tudo provocado por algumas pessoas que agora têm vergonha delas próprias. Somos cristãos, claro, e o amor de Cristo está acima de tudo isso. Od prošle godine je bilo i posvete te crkve, sasvim je stvar normalizirana i kao da taj sukob nikada nije bio i ljudi koji su to jednostavno napravili, pojedinci, danas pomalo se onako stide, međutim naravno mi smo kršćani i kršćanska ljubav je ipak iznad svega. É no exemplo da sua própria cidade natal que o bispo Kero Stoyanov encontra a melhor inspiração na luta pela unidade dos cristãos. 100% katolička. Naokolo su pravoslavna sela, međutim kao dete nikad nisam doživio. Venho de uma aldeia totalmente católica, mesmo estando rodeada de aldeias ortodoxas. Mas em criança nunca me apercebi de quaisquer conflitos entre ortodoxos e católicos. Os meus 4 anos de escola primária foram passados na minha aldeia natal, Radovo. Os outros anos foram passados numa outra aldeia e as crianças vinham de 3 aldeias vizinhas. Nunca assisti a discussões por uns serem católicos e outros serem ortodoxos. Quando era criança, lembro-me que alguns deles assistiam às nossas missas ou batizavam as suas crianças. Participavam nas celebrações juntamente connosco. Em criança testemunhei o ecumenismo entre as pessoas. Em relação aos padres, nunca me apercebi de qualquer conflito entre eles, apesar de também nunca ter visto uma grande cooperação. Ono dole, recimo, u bazi ekumenizma. Svećenici kao takvi nisam nikada vidio da su imali neki sukob, ali niti neka veća suradnja. O convite do bispo à unidade e à participação em iniciativas ecuménicas não ficou sem resposta. Na pequena cidade de Ohrid, o berço do cristianismo nesta área, as igrejas católica e ortodoxa tentaram seguir o incentivo ecuménico, cooperando em projetos que são importantes para toda a comunidade. Um desses projetos diz respeito à fundação de um centro de dia para crianças que sofrem de paralisia cerebral. Localiza-se na paróquia de São Jorge, mas o financiamento e a organização estão a cargo do padre Stjepan Kushin, da paróquia católica local. O padre Dim tem informações muito positivas sobre este projeto de participação ecuménica. Svetog Georgija, otac Dime, iznosi vrlo pozitivna iskustva iz ove ekumenske suradnje. Značajnito na ovaj projekt je mnogo golemo. Este projeto é muito significativo. Existem 15 utentes regulares que vêm todos os dias, almoçam aqui e regressam a casa de táxi. São todos estimulados de acordo com as respectivas capacidades. Aprendem, fazem exercícios, divertem-se e alguns deles até aprenderam a utilizar o computador. Este tempo que passam em conjunto é insubstituível. Quando os 3 meses de férias de verão chegam ao fim, mal podem esperar para regressarem ao nosso centro. Dão-lhe o nome de Cantinho Feliz. Тие во периодот на летните месеци, 3 месеци бидејќи не работи проектот, едва и чекаат да се вратат назад во ова местенце и го нарекоја веселото капче, весели кутак. Ako Bog da. Com a ajuda de Deus, iremos continuar a trabalhar em conjunto, porque na minha paróquia não tenho as infraestruturas para um projeto desta envergadura. E de qualquer forma não seria bom se o projeto estivesse aqui. Parecia que estávamos a competir. Têm tudo aqui. Aqui está a cozinha, sala de refeições, as senhoras trabalham aqui.
todas as infraestruturas para este projeto e não poderíamos ter melhores parceiros. Para além disso, temos permissão para interromper a sua tranquilidade diária. Com estas crianças, com os cursos de línguas estrangeiras, com a catequese para os adultos e para as crianças, forcei-os a muitas mudanças e eles nunca se queixaram. Facto que me deixa muito grato. Ja sam im nemir gadni donio, ali oni su ga prihvatili. I zato im puno hvala. Ajde sam, Sega. Ajde sam. A psicóloga Daniela Blazeska é a pessoa mais indicada para avaliar esta cooperação interreligiosa, pois está envolvida de perto no projeto. Esta cooperação entre as igrejas ortodoxa e católica incomoda algumas pessoas, mas a maioria das pessoas está satisfeita. Algumas têm receio que a Igreja Católica fique com parte da Igreja Ortodoxa. Vejo o trabalho do Padre Dime, da Paróquia de São Jorge, e o trabalho do Padre Couchet, da Igreja Católica em Ohrid, como algo imenso e significativo para a nossa cidade e para as comunidades ortodoxa e católica. Colaboram há anos e são bons amigos porque têm muito em comum em muitas áreas. Dobri prijatelji, ima zajednički jezik v Svete Polina. Neste local arqueológico, não muito longe da cidade de Ohrid, viveram os primeiros cristãos nesta área da Macedónia. 12 séculos mais tarde, ainda podemos ver as ruínas do mosteiro e a igreja de São Clemente, um dos discípulos dos irmãos Cirilo e Metódio. Foi construída, pensa-se, nos finais do século VIII. São Clemente, juntamente com o seu irmão São Naun, organizou a igreja na Macedónia, introduziu o uso do idioma local na liturgia, fundou escolas e organizou ainda a arquidiocese que hoje abrange toda a Macedónia. O ponto alto da história medieval deste país foi a instauração do Estado independente da Macedónia no reinado do imperador Samuil. Fontes históricas confirmam que o Papa Gregório V coroou o imperador Samuil por volta do ano 1000, reconhecendo a legalidade do seu Estado em harmonia com a restante sociedade medieval. Com o cisma da Igreja no ano de 1054, a influência da Igreja Católica começou a enfraquecer. No ano de 1393, os turcos apoderaram-se da maioria do território macedónico. O arcebispo de Skopje de então jurou lealdade ao sultão turco e a extensão do território da diocese foi-lhe entregue em sinal de gratidão. Por intermédio do Patriarcado Ortodoxo, ao longo do século, o território acabou por se dissolver e a desorganização na hierarquia da Igreja, assim como a crescente corrupção, fizeram com que a Sublime Porta cedesse às constantes exigências do episcopado grego, permitindo que a arquidiocese de Skopje fosse absorvida pelo Patriarcado de Constantinopla. Nesse ato, as atividades da Igreja Católica na Macedónia terminaram durante um longo período de tempo. Devido a esta complexidade, a continuidade da Igreja Católica da Macedónia é frequentemente posta em causa. Atualmente, a Igreja Católica da Macedónia une duas instituições através do seu líder, o bispo Keros Stoyanov. O Bispado Apostólico da Igreja Oriental Católica em Strumica e a Diocese de Skopje na capital da Macedónia. A maioria dos católicos pertencentes à Igreja Oriental vive perto de Strumica e são cerca de 15.000. Hoje devemos estar muito gratos pelo Bispado Apostólico porque estamos a assistir a um novo entusiasmo na Igreja, tanto na pastoral da fé como nas vocações. Atualmente temos 10 alunos de teologia a estudar no estrangeiro, porque não temos uma faculdade de teologia na Macedónia. Temos também 3 seminaristas no ginásio clássico paulínio em Sobotica. Fakulteta ovdje u Makedoniji i imamo 3 seminarištaraca koji su u klasičnoj gimnaziji Paulinumu u Subotici.
Mesmo hoje, quando faço alguma coisa, os paroquianos dizem-me frequentemente: "Bem, não era assim que o Padre Quero fazia. Costumava fazer assim." Ainda continuam a chamar-lhe Padre Quero, dos tempos em que era o padre da sua paróquia. Tenho de admitir que cheguei a uma paróquia que já estava muito bem organizada. A restante comunidade católica, cerca de 5.000, composta por imigrantes da ex-Jugoslávia e da Albânia, está espalhada pela Macedónia. Quis o destino que mesmo um grupo de mulheres polacas encontrasse aqui o seu lugar nos braços abertos da Igreja. Quando se tornaram mulheres dos macedónios, viram-se longe da sua terra natal e no coração da Igreja Ortodoxa. Elizabeth Barakovska veio de Cracóvia para Skopje no início dos anos 60. O seu entusiasmo inicial foi substituído pela surpresa. Na Polónia, e especialmente em Cracóvia, existe uma igreja em quase cada esquina. Ir a uma igreja cedo pela manhã, ao meio-dia, à 1 da tarde ou às 7 da tarde, não constitui um problema. Quando cheguei aqui, existia somente uma pequena igreja, a Igreja de São José, com apenas uma missa de manhã e uma missa de tarde. E os fiéis vinham de toda a cidade e das zonas circundantes, o que para mim era muito difícil de aceitar. Foi aí que percebi que só damos valor às coisas quando deixamos de as ter. Felizmente, a catedral foi construída mais tarde, deixando todos muito felizes. O padre Anton Sirimotic, antigo pároco de Skopje e atual responsável pela Cáritas na Macedónia, fala-nos com agrado sobre a força da fé destas mulheres. Essas mulheres polacas permanecem leais à sua fé e educaram os seus filhos nessa mesma fé. O interessante é que os maridos macedónios estão também frequentemente na igreja. Trazem as mulheres de carro e também vão à igreja. Claro que continuam a ser macedónios e ortodoxos, mas desenvolveu-se neles uma dimensão espiritual graças ao seu contacto com a Igreja Católica. Jedna duhovna dimenzija zahvaljujući kontaktu sa katoličkom crkvom. O facto de a Igreja Católica ser o credo religioso de menor representação não os impede de trabalhar para a sua Igreja e para as outras. O melhor exemplo disso são os cuidados que a Igreja Católica da Macedónia oferece à maior comunidade de ciganos romani na Europa. Antes do tremor de terra de 1963, os ciganos estavam espalhados pela cidade em grupos mais pequenos. Viviam em bairros de barracas e durante o tremor de terra foram atingidos com bastante gravidade. Depois do tremor de terra, concentraram-se numa zona de subúrbios, em Shotoko, Riz Aria, ou Shokotka, para abreviar. O analfabetismo é o pior mal desta comunidade. Não se trata apenas de uma pobreza económica, mas também de uma pobreza espiritual. Também tentamos ajudá-los em termos de pobreza económica. Damos-lhe alimentos, roupas e outras coisas. Mas apercebemos-nos que não podemos controlar a situação se não criarmos intelectuais dentro da sua própria comunidade, que consigam tirá-los do inferno em que vivem. Foi por isso que optámos por educar as crianças e ajudá-las na sua aprendizagem. Ali vidjeli smo da istinski se može izaći iz te situacije jedino ako oni ostvare intelektualce koji će ih povesti iz tog pakla u kojem se nalaze i zato smo se orijentirali na školovanje djece, na pomoć u učenju. Počne da ga bojiš, da ga dobojiš.
Na poziv makedonskog Os membros da Igreja responderam a este apelo da Caritas na Macedónia, tentando transmitir os seus conhecimentos e aptidões aos jovens da comunidade Romani. A professora Elizabeth Barakovska trabalha com os mais jovens. Mislim, prvi put se sretna so taka pogolema romska sredina. Foi um pouco diferente para mim, porque nunca tinha conhecido uma comunidade romani tão grande. Por exemplo, na Polónia existem poucos, mas aqui existe a maior concentração da Europa. Existem 25 mil membros e foi muito estranho para mim. Mas aos poucos fiquei a conhecê-los e percebi que eram muito alegres e acolhedores, que querem ser ajudados e que têm bom coração. Trabalhar com eles traz-me uma grande satisfação, não só a mim, como também a todos os meus colegas. Sinto-me muito feliz aqui com eles. Mi predstavува, например, задоволство не само на мене, на мои колешки со мене што работат, ми причинува задоволство големо со нив да работам. Мислам, среќна сум кога сум со нив. Tal como o bom pastor, Kero Stoyanov olha pelo seu rebanho. O seu objetivo é ajudar, descobrir, conhecer e confortar a sua comunidade, onde quer que estejam e sejam quantos forem. Foi assim que veio celebrar missa com os 15 católicos na cidade de Bitola, na zona mais a sul da Macedónia. É este tipo de abordagem simples que contribui para o facto de todos os cidadãos o respeitarem, independentemente do seu credo religioso. O povo da Macedónia recebeu-o muito bem como bispo católico da Macedónia. É interessante, porque na televisão tratam-no como o bispo da Macedónia. Os bispos ortodoxos também são macedónios, mas este título é exclusivamente utilizado em relação a ele. Apesar da negatividade da nossa localidade, existem muitas coisas bonitas sobre a Macedónia para os católicos e para os padres, para a fé e para o próprio bispo. Apesar de ter de ser ele a fazer tudo, porque não tem ninguém para fazer esse trabalho. Existem poucos colaboradores. São mesmo muito poucos em comparação com aquilo que os outros bispos católicos têm no resto do mundo. Tentou tirar partido da sua situação e está a conseguir grandes progressos. Mislim da se on dobro snašao i dobro napravio. Otkad sam postao biskupom. Claro que quando me tornei bispo, o horizonte abriu-se ainda mais. Temos de construir igrejas. Neste cargo consigo ver que a igreja está a progredir, está a crescer e a desenvolver-se. E as pessoas sentem-se mais atraídas. Sada vidim da crkva ide napred, raste, razvija se e da sve više simpatije dobija. Na noite de Páscoa, na Catedral de Strumica, as luzes da vigília passarão como uma onda pela comunidade. É como se esse símbolo de alegria da ressurreição de Cristo estivesse a iluminar um futuro melhor e mais brilhante para esta pequena e corajosa comunidade católica e também para o bispo Kero Stoyanov. Bili kao katolici. Otvori se vrato, ide car slaven. Otvori se vrato, ide car slaven. Gospod silen i semoken, to je car slaven. Gospod silen i semoken.
História de proximidade entre confissões cristãs na Macedónia a testemunhar a possibilidade de diálogo ecuménico e de crescimento no percurso rumo à unidade que apresentamos no programa de hoje. Desejo-lhe um bom domingo e uma ótima semana, se Deus quiser.